pessoal, vamos continuar a nossa aula e agora nós vamos falar sobre etiqueta social. E o que é etiqueta social? São conjuntos de regras não escritas que determinam o comportamento. Bem, não tem uma lei específica, não tem uma bibliografia que fala especificamente, literalmente, né, sobre o conjunto, né, de regras que determinam uma etiqueta social. Ela não é uma fórmula pronta para você seguir as regras. Porém, nós temos que entender que em sociedade, principalmente no mercado de trabalho, nós temos que seguir algumas regras para que nós possamos, né, ser bem visto por imagem, ser bem sucedidos. E isso durante o decorrer das aulas, eu vou dar alguns exemplos muito bem conhecidos, sobre a era digital que nós vivemos hoje, sobre a imagem, que ela conta muito, principalmente no nosso meio profissional. Se no meio pessoal ela já é importante, né, questão de dignidade, de caráter, também no meio profissional ela chama muita atenção para os profissionais, e isso nós temos que ter como requisito básico próprio nosso. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a etiqueta social. Bem, vamos falar primeiramente sobre as vestimentas específicas, né? Que tipo de vestimenta eu devo usar dentro do meu ambiente profissional? E isso requer muito de empresa para empresa, de local para local de trabalho, qual é o ramo que essa empresa atua. E se o uniforme ele é um uniforme padrão ou se ele é uso livre, né? Se você pode usar essa privada mesmo, vamos dar exemplo em lojas de confecção, sapatarias, em óticas, né? E também temos alguns órgãos públicos que eu não posso citar aqui alguns nomes, não é? Mas assim, eles usam muito uniformes padrões, né? O uniforme dele padrão, que é para se identificar um colaborador, né? Identificar alguém que trabalha ali, até mesmo, como eu falei ainda há pouco, porque o cliente, o usuário, o visitante, ele vai se direcionar para pedir informações diretamente a você, né? Eu já trabalhei em locais que as pessoas, por mais que eu não trabalhasse na parte de informação, de atendimento, eu estava com o uniforme da empresa, direcionavam-se a mim para perguntar, pedir alguma informação. Eu dizia assim: olha, eu vou direcionar você diretamente à recepção, diretamente ao atendimento, para lhe dar essa informação melhor. Aí falava: eu pensava que você atendia. Eu disse: não, tudo bem, mas eu posso direcionar você até a pessoa que pode lhe dar essa informação de uma maneira correta. Já fui até mesmo com o uniforme da empresa onde eu trabalho, já chegaram, eu estava em dado local, já pediram informação, e aí eu dizia assim: olha, eu não trabalho aqui, mas você pode selecionar aquele colaborador ali, né, que ele trabalha aqui, ele pode te dar essa informação melhor. Aí pediu desculpa, mas tudo bem, isso acontece. Quando a pessoa te vê uniformizado, aquela pessoa que busca informação, ela brilha os olhos e diz assim: aquela pessoa vai me ajudar. Entendeu? Então, que essa pessoa tenha essa expectativa boa com você e você possa suprir a necessidade dela. Voltando ao assunto da vestimenta, tem alguns locais que usam uniforme padrões e outros usam a vestimenta livre, de livre uso. Você pode usar a sua vestimenta. Porém, nós temos que saber que tipo de vestimenta usar em qual local. Por exemplo, se você trabalha, exemplo, numa ótica, você recepciona em uma ótica, eles vão lhe dar um uniforme padrão, como nós vemos em várias óticas aí da nossa cidade, não sei de qual cidade você é, de qual estado você é, mas geralmente essas empresas privadas, elas sempre usam um uniforme padrão para identificar o funcionário. Mas, por um exemplo, vamos dar um exemplo de uma loja de artigo esportivo, né? De artigo esportivo, eles deixam você usar a sua vestimenta livre, mas aí você vai de blazer, as meninas vão de blazer, vão de saia
Oxford, vão de sapatilha, vão de sapato plataforma. Não, vão usar uma vestimenta que especifique aquele local, né? Vão usar uma vestimenta de artigo esportivo para chamar a atenção, né? Para identificar que ela trabalha ali, por mais que não esteja uma logo da empresa daquele local ali, né? Não esteja uma cor identificando, mas a pessoa vai identificar, olha, ela pode trabalhar aqui porque ela está vestida dessa maneira, ela pode atender aqui. Por um exemplo, eu trabalho numa lanchonete. Uma lanchonete, a maioria, né, das lanchonetes, panificadoras assim, né, que mais dada como empresa, elas dão uniforme aos seus colaboradores, mas já vem em certos lugares que tem lanchonetes que a pessoa vai de uso livre, né? Então, eu vou com uma roupa mais confortável porque eu vou estar naquele alvoroço, vou estar atendendo, então eu não tenho como ir com uma roupa apertada, uma roupa que possa me incomodar, que vai atrapalhar, né, o meu fluxo, o meu movimento do meu corpo. Então, eu tenho que ir com uma vestimenta que seja adequada ao local de trabalho. E aí nós vamos reverter a situação. Por exemplo, você trabalha, você estagia no escritório de advocacia, você vai ser a recepcionista naquele local, ou recepcionista. Dentro do escritório de advocacia, por exemplo, você não vai com uma roupa de festa, a roupa da balada que você, né, costuma ir aos fins de semana, né, uma roupa mais confortável, assim, que para você se divertir melhor. Você vai de blazer, você vai de terno, de gravata, você vai com uma roupa Oxford, vai de sapato fechado, entendeu? Diferente de uma loja de artigo esportivo, que lá você tem, né, uma vestimenta mais livre, mais confortável de utilizar. Não que os blazers, os ternos não sejam confortáveis, só que aí você, dentro daquela vestimenta você vai, né, se identificar como recepcionista daquele local. Então nós temos que ver muito isso. E para que você possa usar a vestimenta adequada, seja quando for uso livre, não for uniforme, você tem que entender a cultura organizacional, entender que tipo de local você trabalha. Mas é claro, aí você tem que perguntar, né, para o seu gerente, para o seu supervisor, para o seu RH, que tipo de roupa eu posso usar. Não é errado você perguntar, você está conhecendo aquele lugar, você está entrando agora naquele momento, você tem que se informar. Como eu falei na aula anterior, você precisa ter domínio das informações da empresa que você trabalha. Então, você precisa perguntar, né? Vai ter uniforme? Não vai ter? Que tipo de roupa, né, é mais adequada para me apresentar, né, para eu me caracterizar aqui dentro, né, como um colaborador da empresa. Então, é muito importante você sempre perguntar, tá bom? A linguagem verbal. Assim, nós, né, principalmente nós nortistas aqui, eu falo do norte, né, nós temos muito vícios de linguagens, tá bom. Então, não que isso seja errado, isso é uma linguagem coloquial como todas as pessoas têm, né, desde a pessoa assim, com mais nível hierárquico de linguagem, até a pessoa menos estudada, né, como nós falamos, menos estudada na língua portuguesa, todos nós temos. Porém, no ambiente de trabalho, nós temos que ter uma linguagem verbal culta, né, conjugações de verbos corretamente, temos que saber falar o português correto, não é verdade? Porque ali você vai estar atendendo as pessoas e as pessoas precisam compreender claro e objetivamente aquilo que você precisa falar. Claro que a pessoa que você passa a atender não tem mas aí você vai compreender o que ela quer dizer, tá bom? Mas no caso você, recepcionista, precisa ter uma linguagem verbal clara, objetiva, dentro das normas cultas da língua portuguesa. É diferente das regras da etiqueta social, que ela não tem uma norma escrita, mas a língua portuguesa sim, você precisa seguir esses padrões. Mas para ser recepcionista eu preciso ter um nível acadêmico de estudos? Não. Apenas você buscar conhecimento de que maneira eu devo falar, de que maneira eu devo atender. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
de que maneira eu posso lhe ajudar? Quais são as informações que a senhora ou o senhor precisa, né? Sempre saber as regras básicas da língua portuguesa, tá bom? As colocações corretas, até mesmo na escrita, que isso nós vamos comentar daqui para mais para frente, tá bom? Então, isso é muito necessário para nós recepcionistas, tá? Dentro da linguagem verbal também, como eu falei ainda há pouco, nós temos essas linguagens coloquiais, certo? Isso daí não é errado. Dentro da sua vida pessoal, no seu meio cultural, no seu meio social, você pode falar da maneira que você quiser. Você está entre pessoas fora do meio profissional. Isso daí, não vamos dizer assim que tem que ter uma regra, mas dentro do ambiente de trabalho, nós devemos evitar gírias, principalmente ao falar, ao atender, ao recepcionar um cliente, tá bom? Isso não só falar na parte presencial, mas também na falar por telefone, falar por redes sociais, inclui a parte da tecnologia, tá bom? Também nós vamos falar mais isso à frente, mas evitar gírias. Aqui, por exemplo, no norte, nós temos um modo de falar gírias que nós compreendemos, né? Mas isso não é correto dentro de um meio profissional. E também evitar regionalismo, que isso também se torna muito interessante. Por exemplo, eu já trabalhei em telemarketing, né? Então, já atendi pessoas, principalmente do Nordeste, né? E no Nordeste eles têm um costume de falar diferente do nosso. Então, quando soltavam um regionalismo, eu procurava tentar compreender. Então, da mesma forma, quando eu ligava para um deles, eu procurava não falar de uma maneira regionalista, como um nortista. Eu procurava falar de uma forma padrão, culta, clara e objetiva para que eles pudessem compreender. Se caso não houvesse a compreensão, aí eu tinha que ser mais específico, tinha que ser mais claro, para que eles pudessem entender. E até dentro mesmo do local, né, do estado onde você mora, tem pessoas que não praticam o mesmo tipo de regionalismo que você, né? Então, é muito necessário que evitemos falar em gírias e regionalismos, tá bom? E é muito interessante que